A otite clássica é aquela infecção de ouvido aguda que costuma vir depois de um quadro de resfriado. Isso é o clássico, assim. A criança está resfriada, está um pouco mais congesta, está com secreção em excesso, secreção nasal, enfim. E aí, na sequência, aparece um quadro de dor no ouvido, pode ter secreção no ouvido, febre, enfim. Essa é a otite clássica, tá? Aí o médico olha, né, o ouvido dessa criança, examina e avalia e vê que tem secreção lá dentro do ouvido, lá atrás da membrana do tímpano. E aí, muitas vezes a gente precisa usar antibiótico, outras vezes a gente não precisa, depende ali, né, do que o médico que avaliar vai entender o que é necessário de tratamento naquele momento. Mas a otite clássica, a otite média aguda clássica, ela vem junto com dor, com febre, ela pode ter secreção no nariz, geralmente é uma criança que está um pouco mais congestionada, então essa é a otite média aguda clássica. Quando a gente fala sobre otite silenciosa, ela é silenciosa exatamente por isso, porque ela não vem com dor, ela não vem com febre, essa criança não costuma ter secreção saindo do ouvido, assim, e o silenciosa, e inclusive o que faz com que a gente tenha tanta preocupação em relação a esse tipo de otite, é porque a criança não reclama. Ela não reclama, às vezes ela tem reclamações muito sutis, e esse tipo de otite, ele pode estar trazendo muito prejuízo no desenvolvimento dessa criança. E a otite silenciosa, ela significa que tem líquido lá dentro do ouvido. No lugar de ter pus, de ter uma secreção mais espessa, que está trazendo mais desconforto para a criança, a gente tem um líquido lá dentro, né, que é o que a gente chama de otite serosa. Então, aquele líquido fica lá e ele não está causando grandes sintomas, mas ele está trazendo principalmente uma perda auditiva. Essa criança não está escutando da maneira adequada. E aí eu sempre falo muito isso para os pais, porque não é que a criança não está escutando nada, não, mas a criança ela não está conseguindo escutar adequadamente. E quando a gente fala, e aí essa é uma grande preocupação de quem trabalha com desenvolvimento de criança, né? Eu que trabalho bastante com otorrinopediatria, esse é uma grande preocupação. Por quê? Porque se eu tenho uma otite silenciosa, se eu tenho secreção dentro do ouvido de uma criança pequena, essa criança não está desenvolvendo bem, ela não consegue desenvolver bem a fala, ela tem perda auditiva, muitas vezes a perda auditiva é leve, mas que impacta muito no desenvolvimento de fala, tá? E aí, às vezes, lá na frente é aquela criança que troca fonemas, né? Ela troca o T pelo D, ela vai trocando fonemas, porque ela não conseguiu aprender da maneira adequada. Então, a otite silenciosa ela é desse jeito, ela não causa dor, ela não causa febre, essa criança não precisa usar antibiótico, muitas vezes a criança não reclama, às vezes é uma reclamação leve, sabe? Bota a mãozinha no ouvido, tá sentindo que tem água no ouvido, tá sentindo algum desconforto, mas no fundo, essa é a grande preocupação. A otite silenciosa não traz muitos sintomas, mas ela traz muitos prejuízos quando a gente não faz o diagnóstico corretamente.